Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos pedir agora, Adonai, que o Senhor venha nos conduzir através deste ensino. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o Senhor possa tomar a minha boca, Pai, como voz do Senhor nessa manhã. Então eu me anulo, eu me rendo diante de Ti e peço que somente a Tua presença seja vista nessa manhã, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós vamos estudar hoje a porção Vaigash, que significa e se achegou ou e se aproximou. Como foi lido aqui no primeiro versículo, que diz o seguinte: e Yehudá aproximou-se de Iosef e disse: por favor, meu Senhor, permita-me dizer algo em particular, e não te ires com o teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Interessante que a gente percebe aqui que Judá, que nós sabemos que no futuro, né, ele é o representante do ministério, né? Estava agora os dois representantes ministeriais de Yeshua, porque José, ele tipifica Yeshua o homem, ou seja, ele tipifica a primeira vinda de Yeshua, e Judá, ele tipifica a segunda vinda de Yeshua, e Yeshua vindo como rei, porque nós sabemos que é da geração de Yehudá, de Judá, que nasceu um descendente, que é Davi, do qual Yeshua agora também, ele é o precursor daquilo que vai estar acontecendo nesses dias. E nós sabemos que Judá, então, ele encabeça o papel de Yeshua agora como rei na sua segunda vinda. Aqui o texto diz que Judá se aproximou de José pouco antes de José se dar a conhecer, porque até então José não tinha se revelado aos seus irmãos que verdadeiramente ele era o Iosef, né, o filho de José, filho de Raquel. Então o que nós podemos ver? Que da mesma forma vai suceder nesses últimos tempos, pouco antes do Messias chegar, ele vai se dar a conhecer a seu povo, Israel, aos judeus. E isso, irmãos, já está acontecendo. Há muitos judeus que já estão recebendo a revelação de que Yeshua, ele é o Messias. O próprio Eterno já está se revelando. Eu já vi vários testemunhos de judeus, né, que o Senhor se aproximou deles, revelando que ele era o Messias. Então nós estamos vivendo esse tempo agora, quando o povo judeu se aproxima cada vez mais de Yeshua, para conhecer mais sobre ele, não como o cristianismo pintou, mas sim como o judeu praticante da Torá. Ou seja, Judá representa o povo judeu, que nos tempos apostólicos, como nos últimos 2000 anos, se aproximará de Yeshua, sem reconhecendo nele então o Messias. Então, se Judá, ele representa também o povo de Israel, o que nós podemos entender? Que nesses últimos tempos, o povo de Israel, eles vão se aproximar de Yeshua, mesmo sem que Yeshua ainda tenha revelado a eles plenamente que ele é o Messias. E no momento certo, Yeshua vai tirar suas vestimentas e dizer para eles: eu sou José, ou seja, eu sou Yeshua, o irmão de vocês, que estava oculto, que estava escondido, e que vocês não reconheceram, mas sou eu mesmo. E a Bíblia diz que eles vão olhar para aquele a que eles transpassaram, chorarão amargamente e vão se arrepender. Por quê? Porque eles vão ver que Yeshua verdadeiramente era o seu Messias. Mas eu achei interessante essa frase, quando Judá diz para José: tu és como Faraó. Talvez na hora que José pode ter sentido assim: nossa, eu sou um judeu, né? E estou sendo reconhecido como egípcio, né? Talvez aquilo pode ter mexido com ele. Eu estou com uma máscara, eu estou com uma vestimenta que não é a minha. Então naquele momento, seu próprio irmão Judá disse para ele: tu és como Faraó. E por que, irmãos, foi necessário que ele falasse essa frase para José?
Porque é interessante que aquele que é enviado, ele é como aquele que o enviou. Ou seja, naquele momento ali, José estava representando quem? O faraó. Ele estava representando o mundo, as nações. Então esse Jesus que está sendo pregado no meio das nações é a imagem que Israel vê em Yeshua. Porque quando o povo judeu aproxima do Jesus, do cristianismo, eles não o reconhecem. Porque a imagem dele é como a do mundo, a que o mundo colocou, as vestimentas que o mundo colocou em Yeshua. Porque Yeshua, ele é um judeu, ele usava o talite, ele celebrava as festas bíblicas. Mas quando ele estava lá, José estava lá no Egito, ele teve que comportar e teve que vivenciar as coisas que o Egito vivenciava ali. Claro que não adorando deuses, mas ele teve que envolver. Então o que nós podemos pensar aqui? Que a mesma coisa que aconteceu na vida de José, porque José, ele tipifica, não é a pessoa, ele tipifica Yeshua. Porque a vida de José, ela tem evidências, comparações, que entendem que aquilo que José viveu e passou, apontava para o Messias que viria. Então é por isso que Yeshua, ele está escondido nesse Egito que é o mundo. Ele está oculto. Mas a chegar o momento, como eu já ouvi isso de um judeu em Israel, um guia, uma noite lá conversando com ele, ele disse para mim assim: uai, mas você está pregando algo diferente, você não é cristão? Eu falei, não, eu sigo o judaísmo messiânico. Ele falou assim, mas não é tudo a mesma coisa? Eu falei, não. Aí eu expliquei para ele que o cristianismo crê em Jesus, né, sendo o Messias de Israel, mas que tem aquela imagem, né, de Roma e tal, mas que o judaísmo messiânico segue Yeshua com a identidade judaica e não com a identidade romana. Aí ele entendeu, ele falou assim, então você segue o Messias que Israel espera? Eu falei, sigo. Então ele falou assim, mas então o cristianismo está pintando a imagem do Messias de Israel com uma mensagem que ele não é. Eu falei, é por isso que você não crê, porque você ainda não recebeu a revelação de que Yeshua é o Messias, que esse Messias que o mundo está reconhecendo é o Messias de Israel. O problema é que ele está vestido como um egípcio, e Yeshua está vestido como o mundo está pintando ele. Mas Judá vai se aproximar, queridos. Por isso que Judá chega e diz, mas você tem a imagem, Jesus, das nações. É como se os judeus falassem isso, irmãos. O que Judá falou aqui para José? Você se parece com Faraó. É a mesma coisa que os judeus dizem hoje. Jesus tem a imagem do mundo. Então, o que diz lá em João capítulo 14? Disse-lhe Yeshua, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? O que Yeshua estava dizendo aqui para Filipe? Que aquele que olhasse para Yeshua, ele tinha que enxergar o eterno. Não que ele fosse o eterno, mas porque Yeshua representa o eterno, nós temos que ver Yeshua. É como se fosse assim, os meus filhos, as pessoas têm que me ver neles. Porque eles são a imagem refletida daquilo que eu sou. Por isso que os filhos são reflexos de seus pais. Atitudes, comportamentos. Por exemplo, a Maria Eduarda mora comigo tem 4 anos. Por essa convivência com a gente, hoje ela já faz coisas muito parecidas com a nossa. Ela já faz coisas que eu vejo que ela me imita em algumas coisas. Mas o que eu posso ver aqui? Que Yeshua, queridos, ele representa o eterno nessa terra. Por isso que quando nós olhamos para Yeshua, nós temos que ver o Pai nele. É por isso que quando eu olho para você, eu tenho que ver o Pai em você. Yeshua disse isso. Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós precisamos olhar uns para os outros e ver Yeshua uns nos outros.
Nós somos a imagem refletida daquilo que Deus é. E quando Judá olhou para José, que ele disse: você parece com o faraó. E por quê? Porque ele estava vestido igual um faraó, irmãos. Olho puxado, as roupas, né, sem barba. Lembra que da paraxá passada? Sem barba. Por quê? É uma cultura egípcia. Os egípcios não usam barba. Então há uma diferença. Então tu disseste aos teus servos: traze-mo a mim e porei os meus olhos sobre ele. A palavra hebraica aqui, traduzida para trazer-mo, vem da raiz Yarad, que significa descer. Ou seja, José queria que eles trouxessem quem? Benjamim. Porque Benjamim era o irmão legítimo de José. O que a gente pode entender, queridos? Que os judeus, né, eles são os irmãos legítimos de Yeshua. São irmãos naturais. E nós somos irmãos adotivos. No sentido físico de Yeshua, os judeus naturais são irmãos dele, mesmo país, mesma cultura, né? E os gentios, eles entram nesse enxerto por meio da adoção. É como o caso da Maria Eduarda. Eu tenho 3 filhos legítimos, mas agora a Maria Eduarda entrou como filha. Ela se torna, como se diz, todos os direitos que os filhos legítimos têm, ela também tem, né? Apesar dela ter sido gerada em outro lugar. Mas os nossos direitos como gentios é os mesmos direitos que o povo de judeu tem. Porque Yeshua veio salvar as nações e nos colocar, nos conectar com o Pai, que é a nossa maior herança. Então, quando o povo judeu fala assim, de sair da terra de Israel, quando eles estão lá em Israel e eles vão para outros lugares, o que eles falam? Nós vamos descer de Jerusalém. E é tão triste descer de Jerusalém, irmãos, porque a gente entra em Jerusalém chorando de alegria, mas volta chorando de tristeza, porque a gente está descendo de Jerusalém. Então, dentro do coração dos judeus, eles têm esse costume de falar: trazei-mo. Essa frase aqui, trazei-mo até a mim, ele está querendo dizer assim, que ele venha de Canaã e desça até o Egito, até onde eu estou. Vocês estão entendendo? Mas, quando eles entram em Israel, qual a expressão que eles usam? Vamos subir em Jerusalém. Por isso que nós estamos prestes, queridos, a subir para Jerusalém. Está chegando a hora de nós subirmos, porque as profecias vão se cumprir. E Yeshua vai se revelar a qualquer momento para o seu povo. Por que, irmão, nós temos que entender isso? Porque essa noiva que a gente tanto fala, ela é Israel. E eles vão reconhecer Yeshua muito em breve. Porém, o Israel que fica aqui na terra é o Israel político, que vai passar por um tempo de provação. Então o que nós vemos aqui? Que no mesmo versículo do 23 e 24 usa o termo. No capítulo 23 usa o termo descer, e no 24 usa o termo subir. Então isso nos ensina que quando uma pessoa sai da terra de Israel, ela desce espiritualmente. E quando entra na terra de Israel, ela sobe espiritualmente. Queridos, você e eu não podemos distanciar de Jerusalém. É por isso que as nações que saíram de Jerusalém, porque eles tiveram que descer, não foi assim? Infelizmente, querido, quando você sai de Jerusalém e se mistura no meio das nações, se você não ficar ligado espiritualmente em Israel, você vai assimilando a cultura. Irmãos, o que a gente vê nesse final de ano, esse espírito natalino, eu vejo que muitos crentes, eles paralisam sua vida. As igrejas ficam vazias, porque as pessoas começam a descer no nível espiritual no momento que elas deveriam estar mais alta. Porque nós precisamos subir, entrar um novo ano, mas cheios
Mas muitas vezes nós vamos enfraquecendo. E quando a gente começa a enfraquecer essa descida, nós vamos nos distanciando cada vez mais das coisas espirituais. Vocês estão entendendo, irmãos? É por isso que muitos enfraquecem na sua caminhada. Porque nós podemos sair fisicamente, não estar fisicamente em Jerusalém, mas espiritualmente não podemos, irmãos. Nós temos que ficar centrados nessa palavra 24 horas para não descer o nível espiritual. E eu queria dar um recado para nós aqui nessa manhã. A igreja precisa subir um nível a mais espiritualmente. A igreja está num nível fraco, irmãos. Não há mais poder, não há mais unção. Uma frieza espiritual. Nós não podemos ficar só conhecendo a palavra. Ontem o pastor Wesley, conversando comigo pelo Zap, ele falou: eu estou tão maravilhado com tudo que eu tenho aprendido, porque ele falou sobre a palavra conhecer, né? E eu disse: pastor, a palavra conhecer no hebraico, ela tem um significado muito maior do que as pessoas pensam conhecer Deus. A palavra ali é inadai, é conhecer com entendimento. Porque eu posso conhecer você, mas não te entender. Você pode me conhecer, mas não me entender. Então nós precisamos hoje, querido, não é de conhecer a letra, mas é de entender espiritualmente o que está por trás de cada palavra que o Senhor dita aqui para nós. Em poucos minutos, quantas coisas aqui já foram reveladas para nós. A palavra de Deus é rica, mas ela tem que ser produtiva na nossa vida lá fora, como testemunho, como vida. E eu e você precisamos buscar a unção, porque a igreja muitas vezes tem palavra, mas não tem unção, não tem poder. E a palavra, quando ela vem em nós, ela tem que criar em nós poder, porque ele disse assim: recebereis poder. Mas nós não estamos exercendo esse poder. Por quê? Porque nós conhecemos as coisas espirituais, mas muitas vezes não vivemos as coisas espirituais. E aqui nós estamos aprendendo com essa palavra. O Eterno, então, ele nos ensina isso, irmãos, que nós não podemos continuar vivendo um nível espiritual baixo. E subir em Jerusalém significa aumentar o nosso nível espiritual. A igreja precisa buscar poder. Poder mesmo, irmãos. Eu não estou falando de cair no chão, de sair rolando. Não é disso. Mas é de abrir a boca, é de pôr as mãos, é de ungir. Sabe? É de ver as coisas acontecer. Há uma frieza espiritual muito grande, porque nós estamos distantes de Jerusalém. Então é necessário subir até Jerusalém. O Eterno chama a terra de Israel de quê? Minha terra. Então o que nós podemos entender? Que ele está dizendo o quê? Vem até a minha terra. Entre aonde é o meu espaço, entre na minha casa, porque a palavra de Deus, querido, diz assim: eu farei habitar neste lugar, porque essa é minha terra. Todos nós temos um pedacinho de terra aqui nesse mundo, não é? Se não é a nossa casa, é lá debaixo da terra, sepultura. Né? Tem muitos que estão descendo a sepultura, é lá seu pedaço de terra. Mas quando nós olhamos para Jerusalém, o que nós vemos lá? Que lá é o lugar onde o Senhor falou assim: eu farei habitar neste lugar. Então, para nós conhecermos o Senhor, precisamos subir até Jerusalém. Lá em Deuteronômio 11:12 está escrito assim: a terra que Adonai teu Elohim tem cuidado, os olhos de Adonai teu Elohim estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ou seja, os olhos do Senhor, queridos, não são tirados daquele lugar, de forma alguma. É por isso que quando você entra em Jerusalém, você sente assim: cheguei em casa. O versículo 32, leia para mim antes. Pois teu servo garantiu pessoalmente a segurança dele. Eu disse: se eu falhar em trazê-lo de volta a ti, então serei culpado diante do meu pai para sempre. O que Judá fez aqui? Ele falou assim: meu irmão mais novo, meu pai já perdeu José, né?
Agora, se eu tirar Benjamim do meu pai vai sofrer demais. Então o que ele fez? Eu me coloco como fiador no lugar de Benjamim. Eu me coloco no lugar dele. Eu me entrego no lugar do meu irmão. Se for preciso, eu me torno como fiador. E a palavra fiador no hebraico é a palavra arav. Então isso significa que estava disposto a sofrer no lugar do irmão. Querido, você se tornaria fiador de alguém? Você gostaria de tomar os meus problemas para você? E por que Judá fez isso? Porque Judá representa o Yeshua crucificado também. Ele se fez pecador, ele se tornou fiador. A Bíblia diz que Yeshua é a aliança. Ele se tornou a célula para que nós pudéssemos ser salvos. Então ele colocou-se no lugar de seu irmão. E aqui nós vemos também Yeshua, de uma forma profética, ele expressa essa atitude do Messias, na sua primeira vinda. E ele estava disposto a levar a culpa de todos nós para salvar os seus irmãos. Eu tenho certeza, meu querido, que nós amamos muito tudo e todos. Mas eu acredito que no momento de aflição, eu acho que ninguém se coloca no lugar de ninguém. Não coloca não, irmãos. Eu posso amar meu irmão, mas nessa hora, em troca, se for trocar a sua vida pela de alguém, nessa hora a gente sai fora. Nessa hora eu vou arrumar um monte de desculpa. Mas a Bíblia diz que Yeshua se colocou como voluntário. Por isso que ele é chamado de oferta vicária. Ele se entregou voluntariamente em nosso lugar. E aqui Judá expressa esse momento de Yeshua, quando ele diz: não, eu serei fiador dos meus irmãos. Você sabe o que é fiançar, irmãos? É quando a gente tem uma dívida impagável e alguém diz e fala assim: eu sou o valor dessa dívida, eu vou pagar para você ficar livre. Foi isso que Yeshua fez. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Reconheça o sacrifício de Yeshua, irmão. A gente fica tão preso às vezes na palavra, nos mandamentos, mas muitas vezes a gente esquece um pouco da graça. A graça, ela tem que andar junto com a lei do Senhor. Nós precisamos reconhecer o que Yeshua fez por nós. Nós às vezes nos voltamos tanto para isso aqui, a lei, cumprir mandamento, e esquecemos que isso não salva ninguém. O que nos salva é a fé no sacrifício de Yeshua. E a lei é aquela que nos qualifica como aqueles que verdadeiramente se entregaram a Ele, dizendo: Senhor, eu agora estou disposto a viver esse sacrifício da cruz. Porque a Torá é o sacrifício da cruz, irmãos. Lembra quando Yeshua disse assim, que nós devemos levar uma cruz? A cruz é a Torá, irmãos. Sabe por quê? Porque Yeshua, quando ele morreu na cruz, ele levou a maldição da Torá. Mas o benefício de carregar a Torá, ele não tirou. Senão ele não teria nos deixado. Renuncie-se a si mesmo e cada um tome a sua cruz. Quando você obedece a Torá, queridos, é o sacrifício da cruz. Porque sem obediência a Torá não adianta nada o madeiro. Não adianta nada o que Yeshua fez, não. Então uma coisa liga a outra. É necessário carregar a Torá. Vamos com ela, porque ela vai nos conduzir na vida. É ela que vai nos trazer a ressurreição. Então quando João viu o Cordeiro no céu, ele viu ele como um imolado. Está lá em Apocalipse 5:6. Portanto a noiva do Messias estará sem mácula, estará sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante. Está lá em Efésios 5:27. O Messias fez-se responsável no lugar dos homens e ele leva o seu corpo as marcas das consequências do pecado e da humanidade, como está escrito em João 20. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor.
Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Yeshua, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Elohim meu. Lá no versículo 33. Portanto, eu te imploro, permite que teu servo permaneça como escravo de meu Senhor, no lugar do menino, que o menino suba com seus irmãos. Queridos, isso aqui é tão maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa, quando ela se torna fiadora, ela se torna responsável até a última consequência, né? A pessoa se torna responsável por aquilo que ela está assumindo. Quando uma pessoa vai alugar uma casa, o que acontece? Ela às vezes tem que arrumar um fiador, não é assim? E quem é o fiador, ele se torna devedor daquela dívida. Ela está disposta a assumir a dívida caso aquela pessoa não tenha condição de pagar. Mas o que eu acho interessante aqui é quando Judá diz assim: eu me torno escravo. No judaísmo, queridos, existe uma diferença entre ser escravo e ser servo. Porque escravo é aquele que trabalha por obrigação e não tem direitos mais. Ele tem que ser, né? Ele é mandado. Agora eu estou sujeito àquele em quem eu sirvo. Mas quando eu digo que eu sou servo, o servo é aquele que trabalha voluntariamente. E aqui nesse exato momento, Judá estava dizendo: eu serei escravo de Faraó, para que meu irmão fique livre. E Yeshua se tornou escravo, queridos. Por isso que ele fala: eu trago no meu corpo. Paulo disse isso, as marcas do Messias. Porque Yeshua, sendo escravo, ele foi o quê? Açoitado. Não é assim que eles fazem com os escravos? Açoite, quando não fazem o que eles querem, quando não correspondem às suas ordens, às suas palavras. Então Yeshua, ele foi levado como um escravo e tratado como um escravo também. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer seus irmãos. Judá já tinha demonstrado seu arrependimento. A partir daquele momento, José não precisava de continuar a ser duro. Por isso, dá-se a conhecer aos seus irmãos. Da mesma forma, Yeshua não foi manifestado ao mundo depois da sua ressurreição, mas sim apenas aqueles que tinham caminhado com ele, como está escrito em Atos 10. A este ressuscitou Elohim ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Elohim antes ordenara, e nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então José, ele não se deu a conhecer até que os 12 irmãos estivessem todos juntos. Por quê? A ideia de José era trazer Benjamim, que era o seu irmão mais novo, né? E ele disse: eu só vou me revelar quando Benjamim estiver aqui. Então o que nós podemos entender? Que Yeshua só vai se revelar quando todas as 12 tribos estiverem unidas. Ele vai reunificar as 12 tribos de Israel. E eles já estão subindo para Jerusalém. De todos os lados das nações, o povo judeu está subindo para Jerusalém, porque o Senhor vai manifestar no meio deles. Então ali está dizendo que Yeshua, ele não vai se dar a conhecer nesses últimos tempos, até que as tribos estejam reunidas. Mas irmãos, o que nós como Kehilá temos feito para isso acontecer? A Bíblia diz: orai por Jerusalém, interceda por esse povo. Mas as igrejas, as filas são grandes.
Para quê? Para as correntes, para as necessidades básicas do dia a dia. Coisas que o Senhor falou assim, isso aqui são coisas. Casa, comida, filho, marido. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino e as outras coisas te serão acrescentadas. Primeiro o reino e as coisas vêm como um complemento na nossa vida. Mas aqui, para que essa profecia se cumpra, o que Paulo disse? Que nós temos que causar ciúme no povo de Israel. Mas será que essa igreja está causando ciúme? Será que você tem sido motivo de um judeu olhar para você e ficar com ciúmes e inveja de você? Porque você hoje se veste como um judeu, fala como um judeu e comporta como um judeu? Queridos, não adianta carregar a Torá nas mãos, se não vivê-la. Porque nós vamos ganhar o povo de Israel pelo testemunho. Mas com briga, com insubmissão, com discussão, com falta de comprometimento, sem unidade, é assim que nós vamos, o povo de Israel vai olhar e dizer assim, nossa, aquele povo ali parece com o meu povo. E eles vão sentir ciúmes. Mas nós não estamos vendo isso não, irmãos. A cada dia que passa, a palavra está se cumprindo. Um esfriamento, um abandono, uma indiferença. Nesse final de ano os pastores sofrem, sabia? Eles entram em agonia. Porque todo mundo tem seus motivos, mas os pastores não têm. Nenhum. Eu poderia estar aqui nessa manhã, sabe aonde? Lá no hospital com a minha filha, que está em uma situação de dificuldade nesse exato momento. Mas eu primeiro tenho que ouvir o meu chamado. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Porque se eu colocar mulher, marido, filho na frente do Eterno, querido, eu não sou digna desse chamado. Primeiro Deus. Em tudo Ele tem que ser glorificado na nossa vida. Esse é o preço, meu querido. O preço de seguir Yeshua. Não é esse que a gente pensa, uma vida confortável. É um sofrimento constante, é um peso constante, é carregar a cruz diariamente. É ser confrontado, é ser perseguido, é ser mal falado, é ser criticado. É tudo que vocês pensaram. As pedras vão ser julgadas. Mas você tem que permanecer, como a palavra diz, como um carvalho. As suas raízes têm base. Pode vir o vento que for, o carvalho ele balança, mas ele não se dobra, ele não cai. Sabe por quê, irmãos? Porque suas raízes são firmes. A cabeça pode doer, pode dar piriri, pode ter piripaque, mas a palavra te sustenta, porque ela é a nossa força. E aqui nós podemos ver Yeshua, nos dias de hoje, sedento em cumprir esse mandamento, que é o papel dele de unir o seu povo. Yeshua veio para unir o seu povo Israel. Por isso ele disse, eu não vim tão somente para a casa perdida de Israel. Então a reunificação do rebanho começou a ser feita durante o ministério de Yeshua. O que ele disse para os seus discípulos? Ele disse, vocês são meu rebanho, mas vão buscar as ovelhas que são de outro aprisco. Yeshua veio, queridos, para reunificar a casa de Israel. Mas dentro dessa reunificação, ele disse, há ovelhas que não são desse pasto, mas eu vou buscá-las, que são os gentios, que serão reunidos ao povo de Israel. Então a profecia vai se cumprir nesses últimos dias, e à medida que isso vai acontecendo, né, irmãos? A volta de Yeshua vai se aproximando, né? Então nós aprendemos aqui que tem que existir unidade entre irmãos para se ter revelação plena do Messias, como está escrito em Efésios 3. A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura. Largura fala de quê?
Estender para os lados. Não é assim? Mas também o comprimento. O comprimento fala que estender-se para frente. Mas ele também diz assim, altura. Ou seja, para cima. E a profundidade, que fala estender-se para baixo. E conhecer o amor do Mashiach, que excede todo entendimento, todo iadai. Não é só conhecer, aqui é iadai, intimidade, para que sejais cheios de toda a plenitude de Elohim. Vocês acham que a obra do Senhor, quando não se estende para os lados aos quais Ele quer que eu e você caminhemos, vai acontecer algum milagres? Vai acontecer alguma coisa? E Yeshua volta dessa maneira, queridos? Claro que não! É por isso que a palavra vai se cumprir nesses dias, porque Ele diz que colocará o milho na sua peneira e Ele vai sacudir a eira. Sabe por que no resto, no final vai ficar poucos? Porque tudo que reluz não significa que é luz. O Senhor está separando, querido, nesses dias, a palha do trigo. Vão restar poucos, viu? Fique triste não. Fique triste não. Só entrou em Canaã 2. Somente 2. E nós sabemos que é um remanescente santo nesses dias. É a esses e é com esses que o Senhor está contando. Então, tal como os irmãos José não o reconheceram no seu primeiro encontro, mas somente no segundo, também o Messias Yeshua não foi reconhecido pela maioria dos judeus na sua primeira vinda, mas Seluá na sua segunda vinda. Ou seja, quando Yeshua veio pela primeira vez, poucos judeus reconheceram ele, somente aqueles a quem o Pai revelou. Mas a maioria não reconheceu que Yeshua, ele era o Messias. Então, por outras palavras, estamos vivendo um tempo em que a maioria dos judeus conhecerão a Yeshua como sendo o Messias. Agora ele está a dar a conhecer como ele é verdadeiramente aquele Messias do qual falam todas as Escrituras, que diz assim: e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. O que aconteceu, irmãos? Quando Yeshua se revelou aos seus irmãos que ele era, quando José se revelou aos seus irmãos que ele era José, todos os que estavam perto saíram. Ele ficou sozinho com seus 12 irmãos. O que isso, irmãos, pode nos ensinar? Que quando Yeshua reunir com a casa de Israel, queridos, as nações vão ficar de fora, vão ficar longe. E eu pergunto, você quer ficar no meio das nações? Ou quer ser reunido em Jerusalém com o povo judeu? Quer ver as coisas acontecendo de longe? Ou prefere ver acontecendo de perto? Então, meu querido, o preço é alto. Tem que haver muita busca e muita santidade. Aqui diz assim: havia uma intimidade com os irmãos. Ou seja, de igual modo, Messias e Yeshua dá-se a conhecer de forma bastante íntima aos que são descendentes das 12 tribos de Israel, chamando-os de volta às suas raízes hebraicas e dando-lhes a entender a sua relação com ele, não só de forma espiritual, mas também física. Ou seja, quando Yeshua se revela a seus irmãos, como que deve ter sido a reação dos irmãos? De alegria. E sabe de que também, queridos? Caiu o fardo da responsabilidade, porque eles andaram anos e anos pensando que haviam matado seu irmão, ele estava morto. Mas de repente eles dão de cara com José. Sabe quando você vive um pecado? Confessei-te meus pecados e minha iniquidade não mais ocultei. Queridos, quando os irmãos dele olharam para ele, cumpre-se o que vai se cumprir nesses dias, e olharão para aquele a quem traspassaram, chorarão amargamente e se arrependerão. Eles vão olhar para o Messias e vão reconhecer. Queridos, vai ser um momento de intimidade, um momento assim, que para Yeshua, a coisa melhor que existe na vida, queridos, não é pedir perdão, mas é perdoar.
Pedir perdão é mais fácil do que perdoar. E Yeshua teve que perdoar aquele a quem eles tentaram tirar a sua imagem, tirar a sua vida. Já não vem com o contexto gentil aqui, mas sim com o contexto hebreu. Já não vem como Salvador dos gentios, mas sim, em primeiro lugar, como Salvador de Israel, do qual fazem parte israelitas naturais, enxertados, que outrora eram gentios. O que a gente vê aqui? Que naquele momento que Yeshua tira suas vestimentas de Faraó, de José, que José tira a vestimenta de Faraó. Queridos, imagina a alegria que José teve naquele momento, irmãos. Vocês acham que Yeshua não está doido para ser chamado de Yeshua em vez de Jesus? Será que ele não está doido para tirar essa vestimenta, irmãos? Eu creio que Yeshua, ele quer ser reconhecido como ele é, e não como as pessoas estão vendo. Ele quer ser reconhecido pelo seu povo. A coisa melhor que tem é quando você é agredido por alguém e de repente essa pessoa se rende a você e fala: olha, eu errei com você. E aí você tem aquela alegria de falar o quê? Vai em paz, está perdoado. Vai haver cura. Sabe por que Israel está doente, irmãos? Por causa de que eles ainda estão cegos. Mas quando Yeshua se revelar, vai haver cura no coração do seu povo. Foi Judá que provou a revelação de José. Da mesma forma, os judeus são os que finalmente farão que Yeshua se manifeste em glória. Lá em Mateus está escrito isso. Muitas vezes nós pensamos: nós, gentios, estamos revelando Jesus ao mundo, né? Mas quem vai revelar a identidade verdadeira de Jesus são os próprios judeus. Se você, querido, se sente como casa de Israel, para de andar como um gentio. Como você quer que Yeshua seja revelado vivendo como gentio? Você recebe a revelação, mas não traz ela à luz. Continua vivendo com os mesmos caráteres do mundo. Então nós, que já conhecemos a Torá, precisamos colocar a Torá em evidência, trazer a luz dessa palavra, para que as pessoas reconheçam que Jesus é Yeshua. E que nós precisamos tirar a identidade romana dele e colocar ele com as suas vestimentas certas. E levantou-se a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouvia. No momento da revelação de José houve choro. Da mesma forma que há muitas emoções e lágrimas naquelas pessoas que agora estão recebendo a revelação de quem é realmente Yeshua. Queridos, quando eu reconheci a Torá, eu chorei demais. Eu tive um sonho de um dia para o outro, né? Os irmãos já sabem. Mas quando eu saí daquela manhã e daquela escola dominical, sabendo quem era Israel, irmãos, eu passei uma semana em pranto, mas eu chorava de doer minhas entranhas, de ter recebido aquela revelação, porque até então eu nem sabia quem era Israel, quem era Jacó. Para mim eram duas pessoas diferentes. Eu lia, não entendia nada do Antigo Testamento, e de repente meus olhos abriram. E quando eu entendi isso, irmãos, foram dias de muito pranto, de muita alegria no meu coração. Mas aqui a Bíblia também diz que Yeshua chorou sobre a cidade de Jerusalém. Ou seja, os habitantes de Jerusalém chorarão quando ele se der a conhecer, mostrando suas feridas, os sinais do pacto renovado, como está escrito em Zacarias. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Meguido, e a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as famílias remanescentes, cada família
família à parte e suas mulheres à parte. Então, o que nós podemos ver aqui nesses primeiros versículos de Zacarias 12? Fala-se de uma guerra que irá ser causada pelos países árabes e apoiada pela coligação internacional. Então, o motivo dessa guerra é Jerusalém, queridos. Lembra da batalha no Meguido que vai acontecer, né? Então, nós estamos para viver esse tempo quando o Eterno coloca a sua cidade como um copo de tremor para todos os povos em redor. Jerusalém será como um cálice que muitos vão ter que beber, irmãos. Um vinho vai ser derramado, e esse vinho é sangue, viu? E isso está para acontecer muito em breve. Essa guerra será ganha pelo povo judeu e a cidade será habitada de novo. Depois dessa guerra, haverá um derramamento do Espírito de graça e de oração sobre os habitantes da cidade, e lhes será revelado o que antes não viam, que esse Yeshua que foi cravado em madeira há quase 2000 anos é o Messias Ben Yosef, ou seja, filho de José, que foi prometido. Então haverá um lamento impressionante, especialmente entre os ortodoxos, pois são os que fazem distinção entre homens e mulheres nas orações, como o texto do capítulo 13 mostra. Então, olha que coisa interessante. No capítulo 3 do livro de Zacarias, podemos ver como este avivamento messiânico entre os ortodoxos em Jerusalém produzirá uma purificação do pecado e da impureza. Toda religião e adoração falsa será eliminada do país. E nosso Israel está contaminado pelas nações. Isso tem que ser tirado de lá. Vai haver uma guerra. A igreja católica está lá dentro com suas igrejas. Está lá o islamismo. Então Israel vai ter que se levantar numa peleja para tirar as impurezas da casa do Senhor. Porque Jerusalém é a casa do Senhor. Foi o lugar que ele separou, né? Então, nós sabemos que vai haver uma peleja muito em breve, irmãos. Vai haver uma guerra. E que ela é chamada de Guerra Santa. E que essa guerra começou desde lá, né, de Abraão, Ismael, e se levantou. O templo Bahá'í, não, haverá depois do milênio, porque quando Yeshua vem, vai haver uma batalha no Meguido. Mas isso vai acontecer muito em breve, irmãos. É porque a gente vê assim, na volta de Yeshua. E é interessante que quando você vai em Jerusalém, a gente vai nesse campo. Irmãos, lá é um campo que está desocupado. É um vale enorme. E há uma montanha chamada Meguido. Nesse lugar a gente vai, a gente vê todo o vale. Eles não construíram nada nesse vale. Não sabe o motivo, porque é um lugar amplo, fértil, mas não se cria casas, habitações lá no lugar. E quando a gente vai, né, a gente vê lá aquele lugar. Mas olha que interessante. O templo Bahá'í em Haifa, vocês conhecem esse templo? Já viram esse templo? É um templo maravilhoso, irmãos. É um jardim. Haifa é uma cidade maravilhosa. Lá de cima você vê assim, uma escadaria, parecendo aqueles filmes que tem aqueles palácios, que é aquelas plantações de rosas, de flores de todos os tipos. É um lugar que enche seus olhos, de tão lindo que é. Isso em Haifa. Esse lugar vai ser destruído, irmãos, porque lá há deuses. Lá tem várias mesquitas. É um lugar onde todas as igrejas católicas também serão assoladas. Vai haver uma destruição total nesse lugar, né? Então o que nós podemos ver aqui? Que os lugares de ocultismo dentro de Israel, eles vão desaparecer. E o espírito imundo será eliminado do país. Por quê? Porque Yeshua não pode entrar nesse lugar. Vocês estão entendendo? Do jeito que está. Então tem que haver uma restauração do culto, do sacrifício. O templo tem que ser construído. Então vai haver uma limpeza em Jerusalém. Mas para que essa limpeza aconteça lá, primeiro o Senhor vai limpar cada um de nós. Sabia disso? A palavra de Deus diz em Daniel:
Aqueles que querem a santidade, cada dia mais se santificarão. Mas os impuros, cada dia mais vão se tornar perdidos. Então, meu querido, se você está sendo separado para esse tempo do fim, santifique. É tempo de morrer para a carne, irmãos. Não é tempo mais de nós ficarmos brigando por qualquer coisa. Cada um de nós tem que se apresentar como um soldado nessa hora, porque o Eterno conta conosco para essa batalha, irmãos. E vou dizer mais, nós não vamos precisar de armas, porque a palavra diz que Yeshua com sua espada destruirá o inimigo, com o sopro da sua boca, querido, ele devastará todo aquele exército. Vocês estão entendendo? A gente fica imaginando assim, eu vou pegar a espada, vou lá, né, igual com guerra. Com o sopro da sua boca, ele fará cair todo aquele império de idolatria. Por isso que quando ele chegou em Jerusalém, lembra dessa passagem? Que estavam os cambistas vendendo as coisas, o que ele falou? Estão derrubando tudo, falou, vocês estão contaminando a casa do meu pai. Ele usou de força e violência, porque a Bíblia diz que um dos atributos do Eterno se chama ira. E quando a ira de Deus se levantar sobre essa terra, meu querido e minha querida irmã, se segure, para que você não caia, porque Ele vai vir com julgamento e juízo sobre nós. E estou dizendo mais, se prepare, porque nesses dias o Senhor está trazendo juízo sobre as nossas cabeças, sobre mim, sobre você. Então nós precisamos fechar a boca, fechar os ouvidos, guardar os nossos olhos e ficar olhando para dentro, porque a santidade nossa está aqui, ó. Não é no que eu prego, não é no que eu ouço, não é no que eu vejo. A santidade é um estado interior que reflete nas minhas atitudes. Então comece a olhar as suas atitudes, comece a ver como você e eu temos andado, comece a ver como nós temos falado, como nós estamos vivendo nesses últimos tempos, irmãos. Não é tempo mais. Não paralise aquilo que Deus começou na sua vida, porque muitos vão morrer no deserto. São poucos que vão entrar na cidade, são poucos, e que esses poucos possam ser vocês, que possamos nos encontrar em Jerusalém. É por isso que todos os anos em Rosh Hashanah nós dizemos até em Jerusalém, porque haverá um novo ano para nós, uma nova etapa, uma nova vida, e isso está para acontecer, irmãos. Eu sinto isso de perto. É por isso que eu sei que as minhas lutas fazem parte da minha preparação para a eternidade. São escadas nas quais eu estou subindo, irmãos. Luta não é para descer, luta é para subir mais um pouco. Aceite o que Deus está trazendo sobre sua vida. Se é dele, querido, fala: Senhor, estou aqui para pagar o preço que for, porque Jó passou pela adversidade, ele perdeu todas as coisas, mas no fim da sua vida, o que ele disse? Hoje eu não o conheço mais de ouvir falar, porque os meus olhos te viram. Os meus olhos te veem. O Senhor quer se revelar a você, meu querido. Aleluia. Ele quer se revelar. Ele quer tirar as vestimentas que muitas vezes nós mesmos colocamos nele. Porque quando nós começamos a rotular o Senhor, e murmurar, e reclamar, e questionar, quando nós queremos dar ordem para Deus, como nós queremos que a palavra de Deus seja a maneira que eu quero, eu estou vestindo ele como faraó. Porque o nosso Messias não é como faraó. Dentro dessa vestimenta que os outros estão colocando, existe um poder, uma unção, que está à nossa disposição todos os dias. Então aqui nós vamos ver que, quando isso suceder, serão provocadas todas as nações do mundo e se unirão de novo para batalhar contra Jerusalém, como está escrito em Zacarias. Vou ler, no texto é grande. Então essa última palavra de guerra, queridos, ela vai acontecer antes da vinda do Messias, mas Yeshua chega no fim da batalha. Ele descerá, e aí ele vai chamar Satanás e falar: vem cá. Vai chamar o bicho, e ele não vai ter força, querido. E ele vai lançá-lo na cadeira
juntamente com seus anjos. E a Bíblia diz que durante 1000 anos a terra terá paz. Mas depois, Satanás será solto novamente. Sabe por quê? Porque no meio desses que ficaram, ainda tem gente que adora a Satã. E aí haverá um juízo final. E eu vou dizer para você, seu nome está escrito no livro da vida. E cada atitude tomada, cada palavra, nós teremos colocado diante do tribunal do Senhor. Está lá escrito em Mateus. Tudo que nós falamos, irmãos, é escrito no livro da sua vida. Nós estamos escrevendo a nossa história. Agora eu espero que seja um final feliz para todos nós, né? Então vamos pular um tiquinho aqui, irmãos, porque é muita coisa. Então no final a gente sabe que o Senhor vai tratar com Israel. Não digo Israel crente, mas o Israel político, né? E o que nós podemos ver? Que os egípcios, eles simbolizam todos os gentios, viu, irmãos? E se darão conta da revelação do Messias Israel e o seu grande choro por parte dos seus irmãos judeus. A casa de Faraó faz referência aos governos da terra nos últimos tempos, que irão ter reconhecimento também quando o Messias se der a conhecer aos seus irmãos israelitas. Versículo 3. 3. Iosef disse a seus irmãos: Eu sou Iosef. É verdade que meu pai ainda vive? Seus irmãos não lhe conseguiam dizer nada, pois estavam muito estarrecidos ao vê-lo. Nesse exato momento que José conversou com seus irmãos, ele falou na língua egípcia com eles? Não. Nessa hora aqui ele se apresentou como José. Então com certeza ele não se apresentou como Zafnat Panea, né? Ele agora se apresenta como Iosef. E com certeza ele conversou na língua que ele tinha de intimidade com seus irmãos. Ele falou em hebraico. Então, queridos, por que nós falamos tanto aqui no hebraico? Porque quando Yeshua vier, nós já estamos conhecendo a língua, né? Nós vamos entender tudo que ele vai falar. Por isso que em Sofonias diz que nos últimos dias todos falarão uma mesma língua. É por isso que o Ruach HaKodesh veio, irmãos. O Ruach HaKodesh veio para unificar a língua. Mas tem muita gente ainda falando em línguas por aí, sabe? Línguas diferentes. Mas ele veio para unir a língua, para que nós possamos falar uma mesma língua, um mesmo entendimento, uma mesma palavra, né? Então, da mesma forma, quando o Messias se apresentou a Paulo, o discípulo, né, da escola de Gamaliel, ele chegou lá dizendo assim: eu sou Jesus Cristo. Foi assim que ele falou para Shaul? O que ele disse? Ani Yeshua HaMashiach. Eu sou Yeshua, o Messias. Então quem não conhece Yeshua não vai entender, porque só conhece Jesus romano. Mas quando ele se revelar, queridos, por que eu e você precisamos ensinar isso, irmãos? Nós estamos aqui não é para julgar os cristãos, não, e nem para ajudar da igreja nenhuma, não. Nós estamos aqui para aproximar a igreja cristã dessa verdade de Yeshua. Não é criticando, não é julgando, mas como eu vou fazer isso? Pelo meu testemunho. Eles vão olhar e falar: mas que povo diferente, tem algo em vocês que me atrai, essa alegria de vocês, esse amor de vocês, essa comunhão, vocês parecem com aquele Messias de Israel. E eles vão querer saber, irmãos. E aí as portas se abrem para a gente explicar as festas bíblicas, né? O partir do pão. E eles vão querer ter o conhecimento quando nós testemunharmos dessas verdades. O seu nome não é Jesus, mas sim Yeshua. Quando ele fala com seus irmãos, ele fala em hebraico e não na linguagem egípcia. Versículo 4. Iosef
disse a seus irmãos: por favor, aproxime-se. E eles se aproximaram. Ele disse: sou Iosef, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Então daqui nós aprendemos o quê? Que nos últimos tempos o povo de Israel se aproximará cada vez mais de Yeshua. Nós vamos ver isso acontecendo, irmãos. O versículo 5. No entanto, não se entristeçam, porque me venderam à escravidão aqui, nem enfureçam entre si, pois Deus enviou-me à frente de vocês para preservar a vida. Vocês acham que quando Yeshua chegar diante dos judeus, seus irmãos, ele vai acusá-los? Vai dizer para ele: viu o que vocês fizeram comigo? Vocês me crucificaram, vocês fizeram isso, me perseguiram, mataram os meus seguidores. E Yeshua vai falar isso para o povo judeu? Não. Ele vai falar de forma amorosa. Ele vai abraçar seus irmãos, ele vai chorar com seus irmãos, né? Então, eu creio que vai ser um momento tão maravilhoso esse encontro de Yeshua com a nação de Israel, irmãos. Vai ser lindo demais. Eu fico imaginando esse momento, sabe? Então, o Messias, ele foi enviado aos gentios para salvar vidas, segundo está escrito em Atos. Sejai-vos, pois, notório que esta salvação de Elohim é enviada a quem? Aos gentios, e eles a ouvirão. Yeshua veio salvar as nações. Em Romanos 11 também está escrito: digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse, ou seja, os judeus? De modo nenhum, mas pela queda veio salvação aos gentios para os incitar à emulação. Então esse era o plano do Eterno. Por causa da rejeição por parte dos judeus, tal como foi José rejeitado pelos seus irmãos, os gentios poderão então receber Yeshua para também serem salvos. Olha que coisa mais interessante. Efraim e Manassés foram gerados lá em Canaã. Por que Yeshua teve que vir para o meio das nações? Para gerar Efraim, irmãos. Vocês estão entendendo? Para gerar Efraim, que era uma metade judia e uma metade gentia. Porque José não casou com uma judia, ele casou com uma gentia. Por isso que Yeshua vai casar com a casa de Israel e com a casa das nações. Entenderam? Porque ele já vai gerar filhos no meio das nações. E serão reunidos. Por que Deus permitiu que Abraão tivesse filho com uma gentia? Porque o Eterno, ele tem prazer também nas nações, irmãos. Por que Jacó teve duas esposas gentias? Então o que nós podemos entender? Que as ovelhas de outro aprisco são os gentios que serão reunificados agora junto com aquele de Israel. Por isso que os eframitas, né, são israelitas, tanto que quem abençoou Efraim foi José. A bênção era sobre quem? Manassés. Porque a bênção da primogenitura, querido, seria José. José era o filho da esposa legítima, que é Raquel. Não é assim? José é o cabeça. Por isso que o Eterno permitiu que ele fosse lá para o Egito, tipificando a vinda de Yeshua até as nações. E no meio das nações, Yeshua gerou filhos, que são os eframitas. E eles serão reunificados. E eles foram enxertados para que a nação de Israel pudesse ser formada por judeus e por gentios. Então esse era o plano do Eterno. Os gentios também vão poder receber Yeshua para também serem salvos. No versículo 6: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. Como os irmãos de José o reconheceram no segundo ano de fome, é provável que o momento do derramamento do Espírito de graça e oração sobre os judeus seja também durante o segundo ano, nos últimos anos das 7 anos de tribulação, que é a hora que os judeus vão reconhecer. Lembra que fala assim: quem são esses que estão vindo de vestes brancas? Indo para onde? Não eram os mortos? Eles estavam sendo arrebatados para ir lá para Jerusalém?
Não, eles estavam sendo levados até o trono da graça, o seio de Abraão. Então, aqueles que forem salvos na grande tribulação, muitos judeus, eles serão levados e reunirão com aqueles que já foram arrebatados. Então, irmãos, eu creio que isso está para acontecer a qualquer hora. Porque nesse período da grande tribulação, onde houver muito desespero, fome, porque os 3 primeiros meio anos da grande tribulação serão um tempo de paz. Mas depois, quando o anticristo se levantar, os 3 meio anos seguintes serão de desespero. E é nessa hora que os judeus vão ser tratados pelo Eterno. Mas aí eles vão abrir seus olhos. A Bíblia diz que os olhos deles se abrirão, serão como escamas caindo de seus olhos. Está escrito em Apocalipse. E eles entenderão, Ele é o Messias. E aí eles vão começar a pregar no meio das nações. Eles vão pregar em Jerusalém. E aí que eles vão reunir o restante das 12 tribos. E eles serão reunidos onde? Juntamente com os salvos. Então, irmãos, eu espero que isso aconteça bem rápido. Porque aqui fala assim: e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Então José soube, através dos sonhos do faraó, que faltava 5 anos de fome. Portanto, para os filhos de Israel só houve 2 anos de fome. José sustentou-os durante o resto do tempo, ou seja, os filhos de Israel vão ficar na grande tribulação nos primeiros anos. Mas o Eterno vai cuidar deles nesse tempo. Vocês estão entendendo? Porque aqui está dizendo isso: o Senhor livrará eles no meio da tribulação. Está lá em Apocalipse capítulo 3. Ele diz: eu vos livrarei no tempo da adversidade, que é a grande tribulação. Então daqui nós aprendemos que os fiéis que não puderam nem comprar nem vender durante a grande tribulação, por não terem a marca da besta, serão sustentados de forma sobrenatural pelo Eterno, tal como passou com Elias durante os anos de seca. Ou seja, quando os filhos de Jacó chegaram no Egito, o que aconteceu? Era o tempo da seca, mas eles não tiveram falta de nada, porque havia uma reserva guardada para eles. Então, queridos, eu não sei qual tempo você vai ver, mas se nós participarmos disso aí, não sei, porque cada um sabe de si diante do Eterno, cada um sabe até onde está salvo ou não está, até onde está a sua intimidade com o Senhor ou não, se você está preparado para ser arrebatado ou não. Porque tem pessoas que não estão preparadas, não, irmãos, porque elas ainda estão presas às coisas desse mundo, estão presas à vaidade. A Bíblia diz que aqueles que se desprenderem dessa terra, nós temos que ser que nem uma mulher grávida para dar luz, já está de mala pronta, irmãos. Nós temos que andar, viver cada dia como se fosse o último. Nós temos que viver nesses dias assim, cada dia como se fosse o último. Pelo que Elohim me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha o que está no versículo 7. Então, Yeshua foi enviado ao mundo gentio para provocar ciúme nos judeus, para que eles a seu tempo sejam salvos por esta provocação, como está escrito em Romanos, para ver se de alguma maneira posso citar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Então significa, irmãos, que os judeus, eles são irmãos de Yeshua em carne mesmo, né? Versículo 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Ele fez de mim um pai para o faraó, senhor de toda a sua casa e regente de toda a terra do Egito. Olha que coisa interessante. José aqui, ele não atribuiu a culpa, né, ao que sucedeu a ele e a seus irmãos, né? Então essas palavras, elas podem nos ensinar alguma coisa. O que eu vejo aqui, irmãos? Que Yeshua, ele foi levado também para o meio das nações, foi? Ele está no meio das nações, sendo adorado por muitos, seguido por muitos, né? Como José era muito querido no Egito, irmãos. José, ele foi um dos homens que levantou o Egito. Vocês sabiam que havia muitos faraós naquela época?
E José, ele ajudou a organizar, a governar a terra. E ele levantou o faraó ali. Ele colocou o faraó no seu devido lugar, numa posição de honra. Então José era muito querido pelo povo do Egito, assim como Yeshua é querido no meio dos cristãos. Ele é amado, irmãos. Vai falar de Jesus para os crentes ali. Não aceita que fala mal dele. Os crentes tomam a defesa de Yeshua, a ponto de tê-lo como seu Deus. Não é assim? Então, o que nós podemos ver aqui? Que a vinda de Yeshua para salvar as nações tinha um propósito, como a vinda de José ao Egito. Então não vamos brigar com os cristãos, não, irmãos. Vamos ensiná-los a verdade. Porque se você chegou ao judaísmo messiânico hoje, foi porque esse Jesus do Egito te despertou. Porque lá muitos de nós fomos curados, alimentados. Houve milagres. Mas de repente ele revela para você: olha, eu não sou Jesus do jeito que vocês estão me chamando. Eu sou Yeshua. Eu sou um judeu. Eu uso talit. Eu celebro as festas bíblicas. Aí ele começa a nos mostrar a identidade dele e fala assim: me segue, vem comigo. Eu te dou liberdade de viver como eu, de seguir os meus mandamentos, de vestir como eu visto. Eu quero te fazer de você meu irmão. Você era um rejeitado, que a Bíblia não diz que o gentio estava nas trevas? Ele fala assim: mas a luz aproximou-se de nós. Então a luz veio ao Egito, que é o mundo, para tirar aqueles que estavam andando em trevas e nos aproximar da luz. E quando a gente está na luz, queridos, a gente vê o nosso estado, que eu sou um pecador, que eu estou sujo, que a minha roupa não combina comigo mais. Então eu começo a mudar minha vestimenta, eu começo a comer diferente, eu começo a ser diferente, porque eu agora caminho com o Senhor das luzes. Então agora, queridos, Yeshua é revelado. Mas não significa que o que José estava dizendo para os seus irmãos, ele estava dizendo: vocês não são culpados de eu estar no Egito. Era necessário que isso acontecesse. Então, queridos, não vamos acusar Israel por ter crucificado Yeshua, mas era necessário que isso acontecesse. Era necessário eles ficarem cegos em relação a Yeshua. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Elohim, Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmãos, há uma dificuldade muito grande no meio judaico das pessoas em relação a Yeshua ser chamado de Deus, em relação a Yeshua ser chamado de Pai. Mas no meio judaico existe algo interessante também. Olha que interessante. Essas palavras vêm de uma pessoa espiritualmente madura. Os imaturos não veem além do seu nariz e atribuem a culpa ao seu redor pelas coisas más que se passam. Não entendem que por trás do sucesso há leis espirituais e planos divinos. Aquele que colabora com esses planos prosperará, como José. José tirou a culpa dos seus irmãos. De igual modo, Yeshua retira a culpa dos judeus que se arrependem de o terem entregado aos gentios. Adonai tinha um plano ao enviar seu Messias, a salvação do mundo e especialmente de Israel. Elohim, que me tem posto por pai de quem? O que José disse para seus irmãos? Elohim, o Eterno, foi quem me colocou como pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. O que José falou para os seus irmãos? Eu sou pai de Faraó. Mas Faraó não está acima dele? Faraó não estava acima de José? Ele apenas estava servindo? Mas por que ele falou isso aqui agora? Olha, segundo os rabinos, a palavra pai no hebraico é a palavra av, que não significa somente pai, mas também conselheiro,
amigo, ministro, governador. Como José foi elevado à posição de ministro de Faraó, sem superá-lo ou igualá-lo em autoridade, assim também Yeshua recebe de Hashem o título de pai, sem superá-lo ou igualá-lo, segundo está escrito em Isaías: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte. No caso aqui é a palavra Elohim, não El significa um Deus, o termo Elohim significa deuses. Então Yeshua ele é chamado no título do plural, deuses, e não do único, errado, o eterno. Pai da eternidade e príncipe da paz. Por que ele é pai da eternidade? Porque quem nos torna eterno? Quem deu a vida? Não foi Yeshua? Que deu a vida por nós? Ele se tornou nosso pai. Entenderam? Ele não é o eterno nosso Deus, nosso pai. Mas Yeshua, por ter nos salvado, pela posição que ele ocupa na nossa vida, ele é como se fosse um pai para nós. O irmão mais velho, ele era chamado de pai. Sabiam disso? Que na família, quando há ausência do pai, o filho mais velho, ele substitui o pai com autoridade. O filho tem que submeter, os irmãos têm que submeter a autoridade dele. Vocês entenderam? Por que há tanta confusão às vezes quando a gente expressa Yeshua, quando a gente vai falar que o adora, quando a gente chama ele de Deus? Não no sentido dele ser o eterno e nem na posição acima do eterno, mas isso são títulos que ele recebe. Vocês estão entendendo, irmãos? Não há dificuldade, é só sabermos fazer a separação. E essa separação ela está aqui dentro, na nossa Kavaná. Quando eu digo Yeshua, eu te adoro. Eu não estou dizendo que eu adoro ele como eterno, mas eu me reverencio diante de você, pelos feitos de que você fez por mim, por tudo aquilo que você é, porque você é meu conselheiro, você foi um pai para mim, você foi o meu amigo, você é o meu irmão mais velho. Entenderam, irmãos? Amém. E a Bíblia diz em João: aquele que honra o filho, honra o pai. Amém, irmãos? Então não vamos ficar com sofismas, porque a gente começa a criar tantas ideologias que a gente acaba perdendo a essência da adoração, a essência do que se prega. Mas quando a gente tem um entendimento certo, nós sabemos definir o eterno e do seu filho Yeshua. Então, os 3 cargos que José recebeu de Faraó correspondem a 3 cargos do Messias. Pô-lo-á como ave, amigo ou ministro, está no versículo 6. Pô-lo como senhor de toda a sua casa e pô-lo como governador sobre todo mundo. Amém? Olha, eu ainda tenho 3 minutos. Versículo 9. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. As coisas sucederão rapidamente nos últimos tempos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Aqui José, quando ele queria que o pai viesse, o que ele falou? Faça tudo muito rápido. O que eu posso ver aqui? Que os finais dos acontecimentos vai ser tudo muito rápido. Faça rápido. Ele diz: vocês vão sair aqui do Egito rápido, juntem todas as suas coisas. Queridos, quando o Eterno, Ele quer agir, por isso que eu falo para vocês uma coisa: a gente pode levar uma vida amorosa de dificuldades, mas a hora que o Eterno vai agir, é já. Não tem nada que impede o mover dele, não. Ele vai trabalhando, mas na hora da ação dele, ele fala: é agora. Sejam rápidos. Então, irmãos, sejam rápidos. Sejamos rápidos para o tempo do fim. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também o seu pescoço. Ah, irmãos, deve ter sido lindo, né? O irmão mais velho com o irmão mais novo se abraçando. Mas é interessante que nós falamos de pescoço semana passada, né? A palavra
hebraica, que foi aqui traduzida como pescoço, aparece relativamente a Benjamim na forma plural, pescoços. O choro de Benjamim corresponderá também ao momento em que o povo judeu reconhece Yeshua. Ou seja, segundo a profecia que nós já lemos em Zacarias 12, o que vai acontecer? Quando Israel reconhecer Yeshua, eles vão fazer o quê? Vão se agarrar no seu pescoço. Vão agarrar o pescoço de Yeshua e vão chorar no pescoço dele, porque aqui diz que Benjamim chorou no pescoço de José. E José chorou no pescoço. Irmãos, isso aí, sabe o que é? A intensidade do perdão. Não precisa de palavras. Muitas vezes a gente quer chegar perto de alguém para pedir perdão. Fala nada não, porque as palavras podem balançar mais ainda. Se jogue nessa pessoa, abraça ela e diz: eu estou com você. Só sinta e toque no coração. Que é isso que o Eterno quer, irmãos. E isso que aconteceu é o que precisa acontecer entre nós. O pescoço fala de equilíbrio. É eu tocar aonde há um governo. José reconhecia seu irmão. E o seu irmão reconhecia ele. Isso é unidade. Não cabeça. Todos os dois ali estavam totalmente dependentes de quem? Do cabeça. Assim como Yeshua, ele é o pescoço do Eterno, porque o Eterno é o cabeça de Yeshua. Então, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Nós também temos que entender esses princípios, né? Ele disse a José: dize a teus irmãos, eis o que eles fazer: carregai vossos animais e voltai à terra de Canaã. Tomai vosso pai e as vossas famílias e vinde para junto de mim. Dar-vos-ei o que há de melhor no Egito e vos alimentarei com a gordura da terra. Então, apesar da terra de Israel estar passando por tempos de seca e de fome, o Eterno traçou um plano para que esse fosse alimentado durante aqueles tempos de insuficiência. E é sempre assim que o Eterno lida com aqueles que são dele, conforme está escrito no Salmo 37. Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado, nem seus filhos mendigar no pão. Então, durante a nossa jornada, os momentos de dificuldades, ou mesmo na grande tribulação, queridos, o Senhor vai providenciar algo para nós e nos tirar do buraco. Amém? As nações, então eu vou prolongar muito aqui não, eu vou terminar, irmãos, porque eu fiz o propósito de terminar para achar o dia. Teríamos muitas coisas para falar, mas não é no muito falar que vai mudar a sua vida, mas no pouco que já foi falado. Eu creio que você pode sair daqui hoje diferente. Eu creio que ainda há tempo para nós nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor tem para nós. Porque assim como Jacó desceu ao Egito, eu creio que Adonai, o Eterno, representando a autoridade sobre a casa de Israel, ele virá também ao encontro de cada um de nós das nações. O Eterno descerá ao Egito, querido, para que você e eu possamos saber que nós temos um Deus que é um Pai verdadeiro, e que Ele não está lá no céu e nós aqui nesse mundo perdidos, sozinhos, mas que Ele vai vir, o seu Filho vai trazer Ele. Eu creio nisso. Eu creio que Yeshua, nos finais dos tempos, Ele vai nos apresentar o nosso Pai. Ele vai dizer aqui, seus irmãos, seus filhos, e nós chegaremos diante do Eterno, porque nós veremos a sua glória. É a promessa dele. Então, meus irmãos, que nós possamos mudar nossas vidas hoje, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? O Senhor te abençoe, Deus te abate. Muito abençoado. Em nome de Jesus.